Bem-vindos ao nosso canal, onde mergulharemos nas profundezas sombrias da história e exploraremos os terríveis acontecimentos que moldaram o mundo. Hoje, vamos iniciar uma jornada fascinante e perturbadora ao lado de um dos personagens mais sinistros da Segunda Guerra Mundial, John Denjanjuk, também conhecido como o Monstro ao Lado. Prepare-se para conhecer os detalhes arrepiantes da vida e dos crimes deste homem, cujo nome ficou marcado na infâmia dos horrores do Holocausto. Vamos adentrar os recantos mais obscuros da história e descobrir a verdade por trás do legado de Denjanjuk como um dos carrascos nazistas mais infames. O caso de John Denjanjuk é um dos mais perturbadores da história recente. Nascido em 1920 na Ucrânia, Denjanjuk foi um homem comum que, como muitos outros, foi arrastado para os horrores da Segunda Guerra Mundial. No entanto, sua história tomou um rumo sinistro quando ele foi acusado de ser um dos mais infames monstros da era nazista, Ivan, o Terrível, um dos carrascos do campo de extermínio de Treblinka. As acusações contra Denjanjuk surgiram inicialmente na década de 1970, quando sobreviventes do Holocausto o identificaram como Ivan, o Terrível, um guarda cruel conhecido por torturar e matar prisioneiros em Treblinka. Em 1986, ele foi extraditado dos Estados Unidos para Israel, onde foi julgado e condenado à morte por crimes de guerra. No entanto, o caso de Denjanjuk foi complicado por uma série de reviravoltas legais e evidências conflitantes. Em 1993, sua condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal de Israel, após surgirem dúvidas sobre sua verdadeira identidade como Ivan, o Terrível. Mais tarde, evidências indicaram que ele provavelmente serviu como guarda em outros campos de concentração, mas não em Treblinka. Em 2009, Denjanjuk foi extraditado novamente, desta vez para a Alemanha, onde foi julgado e condenado por cumplicidade no assassinato de mais de 28 mil judeus em Sobibor, outro campo de extermínio nazista. Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão, mas morreu em 2012, enquanto aguardava o resultado de seu recurso. John Denjanjuk, conhecido como o Monstro ao Lado, foi uma figura sinistra que emergiu das sombras da Segunda Guerra Mundial para se tornar um dos mais infames criminosos nazistas da história. Nascido em 1920 na pequena aldeia de Dubovy-Makarinci, na Ucrânia, Denjanjuk teve uma infância marcada pela pobreza e pela instabilidade política que assolava a região na época. Durante a Segunda Guerra Mundial, Denjanjuk foi recrutado pelo Exército Vermelho Soviético e serviu como soldado de infantaria. No entanto, em 1942, ele foi capturado pelas forças alemãs durante a Batalha de Kerch, na Crimeia. A partir desse momento, a vida de Denjanjuk tomou um rumo sombrio que o levaria a se tornar um dos carrascos mais temidos do Holocausto. Após sua captura, Denjanjuk foi recrutado pelas tropas nazistas para servir como guarda em campos de concentração e extermínio no leste da Europa. Sua identidade como Ivan, o Terrível, um dos mais cruéis guardas do campo de extermínio de Treblinka, foi confirmada por sobreviventes do Holocausto que o identificaram como responsável por torturas e assassinatos brutais. A brutalidade de Denjanjuk ficou evidente no testemunho de sobreviventes, que descreveram suas atrocidades com detalhes arrepiantes. Ele era conhecido por sua crueldade implacável, torturando e matando prisioneiros de forma indiscriminada e sádica. Sua presença nos campos de extermínio era uma fonte de terror para aqueles que tinham a infelicidade de cruzar seu caminho. Após o fim da guerra, Denjanjuk emigrou para os Estados Unidos, onde começou uma nova vida como trabalhador industrial e construiu uma família. No entanto, seu passado sombrio finalmente o alcançou na década de 1970, quando foi acusado de crimes de guerra por sua participação nos horrores do Holocausto. O caso de Denjanjuk se tornou um dos mais controversos e complicados da história legal internacional. Ele foi julgado e condenado em Israel em 1986, mas sua condenação foi posteriormente anulada devido a dúvidas sobre sua verdadeira identidade como Ivan, o Terrível. Mais tarde, ele foi julgado na Alemanha por seu papel como guarda em outros campos de extermínio, sendo condenado por cumplicidade no assassinato de milhares de judeus em Sobibor. A história de John Denjanjuk é um lembrete sombrio da capacidade do ser humano de cometer atos de extrema crueldade e barbaridade. Sua vida e seus crimes destacam a necessidade contínua de confrontar o mal e defender os valores da justiça e da humanidade. Enquanto o mundo se esforça para compreender e lidar com os horrores do Holocausto, a figura de Denjanjuk permanece como um símbolo sombrio do pior da natureza humana.
O caso de John Denjanjuk é um lembrete sombrio da capacidade do ser humano de cometer atrocidades indescritíveis. Sua história suscita questões profundas sobre responsabilidade, justiça e memória histórica. A busca pela verdade sobre seu papel durante o Holocausto continua a ser objeto de debate e investigação, enquanto as cicatrizes deixadas por seus atos continuam a assombrar as vítimas e suas famílias. À medida que nos despedimos desta jornada através das sombras do passado, é impossível não refletir sobre as lições que podemos extrair da história de John Denjanjuk, o monstro ao lado. Sua vida e seus crimes nos lembram da importância de enfrentarmos o mal, mesmo quando ele se esconde nas entrelinhas da sociedade. Devemos permanecer vigilantes contra a intolerância, o ódio e a desumanidade, para que os horrores do passado nunca se repitam. Que a história de Denjanjuk sirva como um lembrete sombrio do que acontece quando o mal é permitido prosperar. Que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro onde a justiça, a compaixão e a dignidade humana prevaleçam. Que as vítimas do Holocausto nunca sejam esquecidas e que seu legado seja honrado através do nosso compromisso em construir um mundo melhor. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da história de O Monstro ao Lado.